A primeira menção à Igreja, tanto em seu aspecto universal quanto local, aparece em meio a conflitos. De um lado, ela enfrenta a ameaça das portas do inferno, conforme registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18. De outro, lida com dissensões internas, como se vê no mesmo Evangelho, capítulo 18, versículos 15 a 20. Ao longo de todo o Novo Testamento, é evidente que os conflitos estão sempre presentes nas igrejas locais, seja nos relatos de Atos dos Apóstolos, nas epístolas ou no livro de Apocalipse, seja nas advertências proféticas dos apóstolos acerca de dificuldades futuras. Nos últimos dias, as dificuldades crescerão e o testemunho das igrejas locais estará em constante luta contra diversas formas de oposição. Contudo, essas dificuldades não são reveladas para desencorajamento, mas como aviso e incentivo a manter a fidelidade ao testemunho que Deus confiou à Igreja. O mesmo Senhor que anunciou os perigos também providenciou os recursos necessários para enfrentá-los. Por isso, devemos ser profundamente gratos por termos sido avisados com antecedência e por termos sido instruídos em como proceder, de modo que o testemunho divino permaneça para a glória de Deus. Somente as Escrituras Sagradas possuem o discernimento e a direção que necessitamos. Nelas está contida a análise mais precisa dos perigos que ameaçam as igrejas locais, bem como as instruções de como vencê-los. Apesar disso, é comum que a mente humana, inquieta e insatisfeita, proponha alterações ao padrão divino revelado para a constituição e funcionamento de uma igreja conforme o Novo Testamento. Nos tempos recentes, surgiram várias ideias e organizações para-eclesiásticas entre as igrejas locais. O avanço das tecnologias e a influência de pensamentos modernos que se opõem à sã doutrina têm desafiado seriamente os crentes que desejam manter-se fiéis. Em muitas regiões, inclusive em países como o Brasil, esses desafios têm se tornado frequentes e graves. Diante disso, os anciãos das igrejas precisam abandonar qualquer atitude de indiferença e assumir, com zelo, a responsabilidade de proteger a doutrina e os princípios divinos no lugar onde servem. Os jovens, por vezes, são considerados uma possível fonte de problemas. Quando não recebem ensino e direção, é natural que se tornem um foco de dificuldades. No entanto, se orientados pelas Escrituras, sua energia e entusiasmo podem fortalecer a vida da igreja. Infelizmente, observa-se uma crescente tendência entre os jovens de buscarem mais o entretenimento e o lazer em detrimento das atividades espirituais. Reuniões informais em casas, lideradas por recém-casados, surgem com facilidade, mas muitas vezes sem a devida supervisão espiritual. Surge então a pergunta: quem está dirigindo essas reuniões? Quem decide o que é ensinado? Quais os padrões que estão sendo apresentados? A inclusão de bandas chamadas cristãs, especialmente as de estilo rock, em contextos de igrejas onde isso outrora seria inaceitável, levanta questionamentos sobre a natureza dos discipulados que estão sendo formados. Além disso, o envolvimento de jovens em redes sociais também tem preocupado os mais velhos. A multiplicidade de conexões pode diluir o crescimento espiritual e nivelar o ensino por baixo. Embora alguns pensem em usar essas plataformas para compartilhar a palavra, existe o risco de que a mensagem seja diluída em busca de popularidade, e isso compromete a integridade do ensino. A transmissão da verdade de Deus à nova geração precisa seguir o modelo estabelecido no Novo Testamento. Os métodos modernos não garantem resultados duradouros. Devemos refletir: o modelo de transmissão da verdade ensinado por Paulo se tornou obsoleto? O que tem motivado essas novas tendências? Quem autorizou tais mudanças? Organizações que nasceram com boas intenções, fundadas por homens piedosos e generosos, muitas vezes evoluem para estruturas burocráticas que buscam mais controle e influência. Com o tempo, essas organizações
se afastam das igrejas locais e adotam uma abordagem mais ampla, o que frequentemente resulta na aceitação de práticas denominacionais e sectárias. Isso também é evidente em suas publicações, que demonstram um distanciamento dos princípios do Novo Testamento. A prestação de contas é essencial. No Novo Testamento, todo o serviço cristão está vinculado à igreja local. Quando uma organização opera sem prestar contas a uma igreja, não existe base bíblica para corrigi-la caso se desvie dos princípios apostólicos. Isso é perigoso, especialmente quando essas entidades possuem propriedades ou exercem influência direta sobre igrejas locais, podendo impor condições que comprometem a liberdade da igreja. Em certos casos, entidades que deveriam auxiliar acabam se tornando obstáculos. Um exemplo é quando uma igreja solicita apoio financeiro para a manutenção de seu prédio e a organização proprietária oferece um empréstimo com juros comerciais. Tal atitude é incompatível com o cuidado espiritual esperado entre irmãos em Cristo. O serviço cristão não foi concebido para manter instituições, mas para edificar igrejas locais, sustentadas pela graça e pela provisão de Deus. Outra questão importante é quando um irmão envolvido em um comitê deixa sua igreja local sem recomendação e é recebido em outra que o aceita. Esse irmão deveria manter sua posição na organização? A fidelidade ao modelo neotestamentário exige que tais situações sejam tratadas com seriedade para que a integridade do testemunho local não seja comprometida. Alguém se levantou numa reunião de relatórios de trabalho missionário promovida por uma igreja local e declarou com entusiasmo: "O amor une, a doutrina divide. Precisamos derramar uma cascata de amor sobre as pessoas." Representava uma nova organização de caridade cristã, com nome e planos ambiciosos. Mostrou uma foto de um menino sorrindo ao receber um presente em uma nação em conflito, dizendo: "Valeu tudo, só para ver o sorriso no rosto daquele menino." No entanto, nada foi dito sobre a salvação do menino ou de qualquer outro, nem houve menção à grande comissão registrada em Mateus 28, de 16 a 20. A doutrina da igreja foi abertamente desprezada. Esse tipo de pensamento está se tornando comum, e de fato a doutrina pode dividir, pois ela separa entre os que aceitam e os que rejeitam a verdade de Deus. Quando Paulo pregou, alguns criam, mas outros não criam, como em Atos 28, 24. Esta divisão também acontece entre os crentes quando são ensinados a palavra de Deus. Muitos professam a fé cristã e, no entanto, tratam a natureza e o funcionamento de uma igreja local como algo secundário, regidos por conveniências e tradições humanas. Há os que rejeitam a ideia de que Deus deixou um padrão normativo nas Escrituras para a igreja nesta era, promovendo opiniões contrárias ao ensino bíblico. Esse pensamento tem gerado instabilidade nas igrejas que procuram manter os princípios das Escrituras. Muitas vezes, esses influenciadores surgem apresentando preocupações legítimas, como a atenção aos jovens, mas acabam minando o respeito pelos ensinos bíblicos. Introduzem mudanças sutis, como a modificação no presbitério para incluir aqueles com nova agenda, ideias carismáticas sobre adoração, descuido com a modéstia no vestir, uso de versões modernas da Bíblia, expansão da atuação das irmãs nas reuniões, relativização de princípios morais quanto à homossexualidade e ao casamento, e envolvimento com entretenimentos mundanos e ministérios interdenominacionais. Essas pressões por mudanças resultam em desprezo pela tipologia bíblica e pela reverência devida na ceia do Senhor. Isso tem levado a uma linguagem superficial e até irreverente nas reuniões, abrindo espaço para ideias de adoração modernas que acabam levando à decadência espiritual e ao fechamento de igrejas. Prevenir esse processo é mais sábio do que tentar remediá-lo. A posição das irmãs tem sido um dos pontos frequentemente atacados nas igrejas que desejam seguir as Escrituras. Curiosamente,
onde o silêncio das irmãs é mantido conforme o ensino bíblico, o movimento carismático não tem conseguido entrar. Embora reuniões específicas para irmãs tenham longa história, elas não são mencionadas nas Escrituras. Há, sim, exemplos de mulheres que cooperaram no Evangelho, como aquelas citadas em Romanos capítulo 16 e o ensino de Tito capítulo 2, versículos 3 a 5, onde as mulheres idosas são instruídas a ensinar as mais jovens no contexto doméstico. Priscila, juntamente com seu marido Áquila, ajudou Apolo a entender melhor o caminho de Deus, conforme Atos capítulo 18, versículo 26, mas sempre em ambiente particular, e o nome de Áquila é mencionado primeiro, sugerindo que ele liderava esse auxílio. Não há exemplo nas Escrituras de reuniões organizadas para irmãs nas igrejas locais. A introdução dessa prática pode trazer dificuldades, especialmente para aquelas que, por convicção bíblica, não se sentem à vontade para participar. A comunhão entre as irmãs é algo precioso e, quando rompida, afeta toda a igreja, como se vê em Filipenses capítulo 4, versículo 2, na exortação de Paulo a Evódia e Sintique. A separação do povo de Deus do mundo ímpio é uma exigência constante das Escrituras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos essa ordem. Paulo reforça esse ensino ao citar o Antigo Testamento. Existe a tentação para sugerir que chegou a hora de estabelecer limites para definir o que é uma igreja local hoje e cortar vínculos com qualquer outro grupo. Este pensamento já ocorreu no passado e foi a causa da grande divisão em 1848, quando os irmãos exclusivistas dividiram as igrejas por causa do assunto que foi chamado a questão de Betesda. Entre os chamados irmãos abertos, isto é, as igrejas que não aceitaram a opinião eclesiástica de John Nelson Darby nesta questão, havia grande variedade de práticas que se tornaram evidentes no final do século XIX. A aceitação crescente entre estas igrejas de várias práticas não bíblicas, inclusive o interdenominacionalismo, mulheres pregando, imitação de projetos mundanos para arrecadar dinheiro, etc., causou grande preocupação em alguns irmãos. Entre estes irmãos, surgiu um grupo impetuoso que defendia uma separação formal das igrejas existentes e o estabelecimento, em 1893 aproximadamente, de uma federação de igrejas de Deus, ou uma federação de igrejas com liderança central. Este movimento recebeu o nome de Verdade Necessária. Um dos seus lemas era a necessidade de uma segunda saída. É fácil reconhecer a precisão do seu diagnóstico sobre as falhas e os desvios nas igrejas, mas seu remédio, sem base bíblica, é tão ruim quanto a doença. Nos dias de Esdras e Neemias, nem todos os israelitas retornaram da Babilônia, mas os que o fizeram enfrentaram grandes dificuldades. Quando os adversários ofereceram ajuda para reconstruir a casa de Deus, sua proposta foi sabiamente rejeitada, como está em Esdras, capítulo 4, versículo 3. Mais tarde, Neemias enfrentou até mesmo oposição interna, como relatado em Neemias, capítulo 13. A profecia de Malaquias veio logo depois, destacando o nome do Senhor, que aparece repetidamente no texto. A maioria negligenciava a glória de Deus, mas havia um remanescente que temia o seu nome. Não há exortação nesse texto para que esse remanescente deixasse o lugar onde estavam para formar um novo grupo. Eles já haviam se separado da Babilônia e estavam no lugar do nome do Senhor. Mesmo diante de decadência generalizada, como nos tempos de Malaquias e na igreja em Laodiceia, não há instrução bíblica para criar novos grupos separados. A resposta aos problemas modernos não está na divisão, mas na separação individual conforme as Escrituras. Essa separação começa com cada crente obedecendo às exortações dadas a Timóteo e Tito. A espiritualidade de uma igreja nunca será maior do que a dos seus membros. Também é importante entender o aspecto positivo da separação, a quem somos separados. No Antigo Testamento, o acampamento de Israel
era distinto pela presença de Deus em seu meio. Números capítulo 24, versículos 2 a 5, mostram o impacto dessa presença sobre Balaão. Em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 25, essa presença ainda é percebida pelos de fora. Mateus, capítulo 18, versículo 20, confirma que a presença do Senhor Jesus continua entre os reunidos em seu nome. No entanto, é necessário enfatizar também de quem ou do que somos separados. Em tempos de mistura e concessões antibíblicas, esse lado negativo da separação precisa ser igualmente valorizado, mantendo-se o equilíbrio que as Escrituras exigem. A igreja local, conforme apresentada no Novo Testamento, tem autoridade dada por Deus para exercer disciplina entre os que fazem parte de sua comunhão. Em um tempo em que o espírito de rebeldia contra qualquer forma de autoridade domina tantos aspectos da vida cotidiana, inclusive nas igrejas, esse princípio bíblico muitas vezes é negligenciado ou combatido. Quando uma tentativa de exercer a disciplina bíblica é feita e encontra resistência, surgem conflitos, especialmente quando o infrator é defendido por parentes que estão na comunhão, valorizando mais laços familiares do que a submissão à palavra de Deus. Esta dificuldade se acentua em congregações menores ou em grandes assembleias onde famílias numerosas impõem seus próprios valores em detrimento das Escrituras. Também a interferência externa, quando visa enfraquecer ou subverter a disciplina necessária, é extremamente perigosa e não possui respaldo bíblico, independentemente de quem sejam os envolvidos. Falta, nesses casos, o temor do Senhor. Proteger alguém culpado da disciplina bíblica dentro da casa de Deus é atitude grave. Essa obstinação entristece os fiéis e os anciãos piedosos, que têm a responsabilidade de tratar dessas questões com fidelidade. A sabedoria humana não é suficiente para lidar com essa oposição, conforme está escrito na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O Senhor conhece os corações e é justo juiz, e quando todos os meios bíblicos forem tentados, Ele mesmo poderá intervir. É sempre preferível estar ao lado da verdade do que cúmplice na iniquidade de outros. Ter uma boa consciência nas questões da igreja tem valor eterno, mesmo que isso nos coloque em minoria. O mal escondido, não tratado, contamina e sempre produz frutos amargos. Caso não seja resolvido nesta vida, será trazido à luz diante do tribunal de Cristo, como afirma a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 17. Cabe aos anciãos sustentar os padrões estabelecidos nas Escrituras, apesar da oposição interna ou externa. Quando se crê que o Novo Testamento apresenta o padrão doutrinário e prático para o testemunho da igreja local, é inevitável que surjam situações em que será necessário batalhar por esse aspecto da fé. A Epístola de Judas, versículo 3, nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Há consenso entre os crentes quanto à necessidade de defender doutrinas centrais, como a Trindade, a encarnação do Filho de Deus, a expiação e a justificação pela fé. No entanto, quando se trata da doutrina sobre a igreja local, muitos hoje demonstram indiferença ou passividade. Aqueles que se esforçam para preservar o ensino bíblico acerca da igreja raramente são reconhecidos ou encorajados. A paz e a unidade entre os irmãos são objetivos nobres, mas só podem existir com base na verdade. Ser complacente com falsos obreiros apenas perpetua o ciclo de erro e acomodação. Como então devemos agir? O zelo, quando não acompanhado do amor, pode se tornar um instrumento destrutivo. A igreja em Éfeso, descrita no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, recebeu repreensão do Senhor Jesus Cristo por ter deixado seu primeiro amor, embora seu zelo fosse digno de nota. Há o perigo de transformar a defesa da fé em mera contenda legalista.
O conselho dado ao jovem Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26, mostra o caminho correto. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Essa mansidão é comparada à de alguém que cuida de crianças, demonstrando ternura e paciência. O ensino deve ser didático e fundamentado, com o objetivo de conduzir o coração dos ouvintes à verdade. O sofrimento ou paciência diante das dificuldades é requerido do servo de Deus. Moisés, descrito como o homem mais manso da terra, suportou grande oposição e ingratidão durante a jornada do Egito até Canaã. Isso nos serve de exemplo, conforme a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que nos ensina que essas histórias foram escritas para nosso aviso. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria tempos difíceis. A oposição à doutrina bíblica, a perseguição iminente e o surgimento de grupos contrários à verdade apostólica fariam parte de seu ministério. Nenhuma promessa é feita de tempos mais fáceis para os que permanecem fiéis. Por isso, a confiança precisa estar plenamente depositada nos recursos de Deus. A separação do mundo, conforme apresentada na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, é essencial. Já no capítulo 3, o apóstolo destaca a importância do conhecimento profundo das Escrituras. Timóteo foi instruído desde a infância. Paulo não menciona amizades ou grupos sociais, mas o ensino firme da palavra de Deus. Este padrão se aplica a nós hoje. Comparar-se com os padrões do mundo ou mesmo com outros crentes é um erro. Devemos seguir o exemplo de Paulo e seus cooperadores, como orientado em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. O perigo de nos tornarmos como aqueles descritos em Tito, capítulo 1, versículo 16, que são reprovados para toda boa obra, deve ser evitado. Nos lugares celestiais se trava o conflito espiritual desta dispensação. Contra principados e potestades espirituais da maldade, o inimigo busca enfraquecer a Igreja de Deus. A carta aos Efésios apresenta a necessidade de resistência espiritual, de não dar lugar ao diabo, de vestir toda a armadura de Deus para resistir às suas ciladas. Embora esta carta se refira a todos os santos, outras passagens revelam mais claramente os ataques diretos de Satanás contra as igrejas locais. A divisão interna é uma das armas preferidas do inimigo. Na Epístola aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 a 20, vemos que os que causam divisões operam contra a doutrina que foi aprendida. Eles enganam os corações dos simples com palavras suaves e lisonjeiras. Satanás está por trás disso, mas a promessa permanece. O Deus de paz esmagará, em breve, Satanás debaixo dos vossos pés. Há diferentes termos usados no Novo Testamento para descrever divisões entre os santos: heresia, cisma e dissensão. A igreja de Corinto ilustra bem esses problemas. Facções se formaram, cada uma leal a um líder humano. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, apela por unidade. Que digais todos uma mesma coisa, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. A ceia do Senhor, descrita no capítulo 11, também foi prejudicada por divisões entre ricos e pobres. A heresia, mencionada em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, aparece como resultado dessas dissensões, o que levou alguns a se separarem da comunhão, como João afirma na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 19. Paulo foi informado dos problemas em Corinto por meio da casa de Cloé, o que não era fofoca, mas zelo justo, como o de José em Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Como fundador da igreja em Corinto e apóstolo com autoridade dada por Deus, Paulo teve uma responsabilidade especial para corrigir os erros ali presentes. Ele enviou Timóteo para lembrar os crentes dos caminhos em Cristo Jesus, como ensinava em todas as igrejas,
e também escreveu epístolas que resultaram em frutos de arrependimento. Essas cartas continuam sendo valiosas para todas as igrejas, em todos os tempos, como afirmado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 11, versículo 16. O reconhecimento de que suas palavras eram mandamentos do Senhor é a prova da espiritualidade, conforme a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. As igrejas no tempo do Novo Testamento enfrentaram dificuldades desde o princípio. No início, o temor do Senhor era tão presente, em razão do juízo exercido sobre Ananias e Safira, que lemos que, dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, conforme registrado em Atos, capítulo 5, versículo 13. Contudo, não tardou até que surgissem problemas mais sutis, como advertido por Paulo quando menciona os falsos irmãos que se intrometeram, em Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Isso demonstra que, mesmo com o zelo pela pureza da comunhão, os irmãos foram enganados ao receberem indivíduos cuja intenção não era sincera. Esses falsos irmãos foram recebidos de maneira passiva, mas também agiram de forma ativa ao se infiltrarem secretamente. Sua meta era observar a liberdade que há em Cristo Jesus, com o objetivo de colocar os crentes sob servidão. Eles estavam dispostos a aprender os fundamentos da doutrina cristã, mas seus motivos eram enganosos. Seu desejo era substituir a liberdade do Evangelho pela imposição de regras humanas. Aqueles que queriam judaizar os crentes da Galácia desprezavam a gloriosa liberdade do Evangelho de Deus, que expõe tanto a condição perdida do homem quanto o poder de Deus para justificar sem depender de obras ou esforços humanos. Esse perigo ainda está presente. A verdade libertadora do Evangelho, que foi o alicerce da Reforma, resumia-se em somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. Atualmente, diversas vozes dentro do cristianismo rejeitam essa posição. Muitos deixam igrejas que outrora professavam a verdade e assumem posições de influência em movimentos como a chamada Igreja Emergente. Em algumas igrejas locais, há quem adote essa tendência moderna ou até mesmo pós-moderna, que suaviza ou nega os fundamentos da verdade de Deus. Ao final do período apostólico, Judas adverte contra alguns que se introduziram sorrateiramente, como descrito no versículo 4 de sua epístola. Esses indivíduos não são identificados por sua associação a grupos específicos, o que tornaria sua identificação difícil hoje, mas sim por suas características reveladas à luz das Escrituras. Dessa forma, podemos reconhecê-los ao longo da história. Quando tais pessoas deixam a igreja, muitas vezes é porque falharam em impor sua agenda de erro. Embora sua saída possa ser amarga, pode ser motivo de gratidão, como Paulo expressa em Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Também são pertinentes as referências da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19, e da epístola de Judas, versículo 19. As dificuldades não estavam restritas aos membros, mas também atingiram a liderança. Paulo advertiu os anciãos de Éfeso, em Atos, capítulo 20, sobre a entrada de lobos cruéis. Esses homens também eram chamados bispos, pois o Espírito Santo os havia constituído como tais, encarregando-os de cuidar do rebanho. O mesmo grupo é identificado como pastores, visto que a responsabilidade de olhar pelo rebanho lhes era atribuída. A advertência mais grave de Paulo refere-se ao surgimento de problemas a partir do próprio meio dos anciãos, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Por isso, ele orienta Timóteo a não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém, conforme registrado na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A igreja em Éfeso é elogiada por sua vigilância em discernir e rejeitar falsos apóstolos
e por odiar as obras dos nicolaítas, como está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Já ao final do período neotestamentário, vemos o triste cumprimento das advertências de Paulo em uma igreja mencionada na terceira epístola de João. Essa igreja sofria sob a influência de um homem chamado Diótrefes, que rejeitava a autoridade apostólica e exercia domínio tirânico. João escreveu a Gaio, um fiel irmão, exortando-o a não se deixar influenciar por Diótrefes, que não apenas rejeitava os apóstolos, como também expulsava da igreja aqueles que queriam recebê-los e falava maliciosamente contra os servos de Deus. A igreja parecia dividida. De um lado, Diótrefes e os que o seguiam, chamados eles. De outro, Gaio, Demétrio e os fiéis à doutrina, identificados como nós. João não instrui Gaio sobre como remover Diótrefes, mas menciona que, se vier, trará à memória suas obras. Gaio é elogiado por ter acolhido os servos de Deus, tornando-se cooperador da verdade, ainda que isso o colocasse em conflito com Diótrefes. Desde o século XVII, a infidelidade racionalista tem sido um inimigo da verdade bíblica. Seu crescimento coincidiu com a diminuição da influência do papado em impedir o avanço da reforma. No início do século XIX, quando as verdades sobre a igreja local estavam sendo redescobertas, surgiu a necessidade de se opor ao modernismo e à infidelidade da época. Ao longo do tempo, houve também a percepção de que o racionalismo infiel e a idolatria do romanismo poderiam andar juntos. Essa aliança preocupante entre o modernismo e o romanismo se tornou evidente, especialmente na promoção do ecumenismo e na preparação para o surgimento de uma entidade religiosa apóstata, simbolizada em Apocalipse como Mistério, a Grande Babilônia. Mais recentemente, o modernismo perdeu força, dando lugar a uma postura pós-moderna caracterizada por uma abordagem subjetiva e emocional do cristianismo. Essa atitude forma a base do que se chama hoje de igreja emergente, um movimento que rejeita a exclusividade da verdade bíblica e aceita qualquer forma de espiritualidade. Tal tendência aproxima-se perigosamente do paganismo, já que nega os absolutos da palavra de Deus. Muitos crentes, inclusive jovens, são expostos a esses ensinos por meio de livros, revistas e músicas cristãs populares que promovem uma adoração mais semelhante ao episódio do bezerro de ouro, descrito em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, do que ao modelo estabelecido por Deus para sua casa. Observa-se também um preocupante declínio no interesse pelo estudo sério da palavra de Deus. Os muitos eventos cristãos que são organizados, se não forem fundamentados na doutrina bíblica, pouco contribuirão para a edificação. A Igreja de Deus não é lugar de entretenimento. Ainda assim, ela proporciona uma alegria genuína, superior àquela prometida pelos movimentos modernos. Nos tempos posteriores ao reavivamento de 1859, quando muitos foram convertidos, batizados e passaram a congregar em igrejas locais, havia grande júbilo pelo privilégio de estar com o povo de Deus segundo o seu padrão. Aqueles que experimentaram essa realidade na juventude ainda relatam com emoção a alegria de terem sido introduzidos na casa de Deus. A verdadeira alegria está ligada à casa de Deus e à comunhão dos santos. Não se trata de uma experiência mística e emocional, mas da resposta natural de almas redimidas que se reúnem no único lugar na terra onde o Senhor prometeu estar presente. Aí estou no meio deles, como lemos em Mateus, capítulo 18, versículo 20. A igreja local é também chamada de Templo de Deus em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O nome mais nobre dado a Jerusalém restaurada em Ezequiel é Jeová Samá, que significa o Senhor está ali, conforme registrado em Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. A presença do Senhor transforma a habitação de Deus em um centro de alegria.
Essa comunhão pressupõe um ajuntamento ao Senhor, separado de tudo o que possa contaminar. No entanto, essa separação não nasce do desprezo ao mal, mas da atração por Cristo. Os santos do Antigo Testamento se alegravam grandemente por poderem ir à casa de Deus. Isso é evidente em passagens como Salmo 42, versículo 2, Salmo 43, versículo 4 e Salmo 122, versículo 1. Nesta dispensação da graça, temos ainda mais motivos para nos regozijar, lembrando de nossa vocação celestial e do nosso centro de reunião. Que sejamos gratos pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo Jesus e busquemos viver conforme o padrão revelado na Palavra de Deus, para que os anjos aprendam sobre a ordem divina, como ensina 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10, e Efésios, capítulo 3, versículo 10, e para que os incrédulos reconheçam a presença de Deus entre nós, como vemos em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 25,